aula de hoje, normas urbanas de prestígio. Em português, nós temos 4 usos distintos da palavra porquê. Porque junto, ele é usado para frases afirmativas, ou seja, para respostas, para frases afirmativas, explicativas ou causais. Por exemplo, como está escrito aí, vou ao supermercado porque não temos mais frutas. O porquê separado e sem acento, ele é usado em frases interrogativas ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual. Por exemplo, estes são os direitos porque estamos lutando. Ou, por exemplo, por que você não pede as frutas pela internet? Temos o porquê junto e com acento. O porquê junto e com acento, ele é aquele que é precedido por artigo. É aquele que significa motivo. Por exemplo, diga-me o porquê, o artigo, porquê de você não ir à festa. E por fim, nós temos o porquê separado e com acento. O porquê separado e com acento, ele é para o final de frases. Sempre que você colocar um porquê no final das frases, ele deve ser acentuado. Por exemplo, estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Mas, mais e mas. Mas é uma conjunção adversativa. Vamos pensar nessa palavra, adversativa. Lembra o quê? Não é o que é contrário ao outro, é o contraste do que você disse anteriormente. A gente usa mas, M-A-S, quando a gente poderia usar porém. Por exemplo, gosto de navio, mas prefiro avião. A gente não poderia simplesmente trocar essa palavra mas dessa frase por porém? Gosto de navio, porém prefiro avião. Ok? Mais, com i, é um pronome ou é um advérbio de intensidade. Está relacionado com quantidade, aumento, grandeza, com matemática, com superioridade ou com comparação. Por exemplo, todos querem mais amor e eu quero mais Nutella. É o que a gente usa quando na frase nós poderíamos usar um e. Eu e você. Eu mais você. Ou mais 2 com i. E algo que eu tenho visto muito em WhatsApp, assim, eu invento desculpa para quem está escrevendo isso, falando que é o corretor que está corrigindo erradamente, é o mas com acento. Mas com acento é o plural de má. Uma pessoa má, umas pessoas más. Por exemplo, estavam com más intenções.
as duas palavras existem em português: agente junto e agente separado. Agente separado é uma expressão que significa toda a gente, que significa povo, e que no português do Brasil nós modificamos para nós. Então, quando falamos a gente aqui, significa nós. Por exemplo, a gente foi à aula. É a mesma coisa que dizer nós fomos à aula. Muito cuidado nesse momento com a concordância verbal. O agente, apesar de significar nós, deve ser conjugado no singular e o nós no plural. Eu não posso dizer, por exemplo, a gente fomos, nem nós foi. E temos o agente junto. Agente junto é só lembrar de agente do FBI, agente da polícia. O agente junto significa o agente da ação. Por exemplo, agente de saúde é uma função. Mal com L ou mal com U. O mal com L é o que mais usamos. Ele pode ter 3 funções. Ele pode ser um advérbio de modo. O que é um advérbio? É aquela palavra que caracteriza o verbo. Advérbio de modo, que mostra o modo como está. Por exemplo, acordei mal-humorado. Aí, então, nesse caso, mal-humorado seria com L. Ele pode ser um substantivo, que é sinônimo de tragédia, doença, o mal de nossa geração. E ele pode ser uma conjunção temporal, que teria o mesmo significado de quando. Mal eu acordei, já tive que ir à aula. Mal eu acordei, já tive que estudar. No caso, se for sábado ou domingo, mal eu acordei e já comecei a jogar videogame. E nós temos o mal com U. O mal com U é um adjetivo. Ele é o contrário de bom. Por exemplo, ele é um mau advogado, ele é um mau aluno. É quando dá para a gente substituir por bom. Então, mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. O uso de eu e mim é quase sempre intuitivo, ou seja, a gente sabe quando usar por intuição mesmo, sem saber das regras, mas nem sempre usa-se da forma correta. O eu e o mim, eles fazem parte de quando a sintaxe se encontra com a morfologia. O que é a morfologia? Vocês se lembram? Morfologia é o estudo das palavras sozinhas. E sintaxe é o estudo das palavras em relação umas com as outras, ou seja, das palavras dentro das frases. Pensando nisso, se eu falo eu sintaticamente na frase eu sou legal, o eu é o quê? É o sujeito. E morfologicamente, o eu é um pronome pessoal do caso reto. Ou seja, só podemos usar a palavra eu, pronome pessoal do caso reto, quando ele fizer o papel de sujeito da frase. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, o mim sempre será complemento das frases. Por exemplo, você entregou os textos para eu corrigir. O eu, no caso, é o sujeito dessa frase.
Outro exemplo, corrigir os textos será fácil para mim. Para quem será fácil? Para mim. Então, mim é o complemento do sujeito. Por isso, nós usamos o mim, que é o pronome pessoal de caso oblíquo. Outros exemplos. Ele pediu para eu ler o texto com calma. O eu nessa frase é o sujeito. Por isso, usamos eu, pronome pessoal do caso reto. Entregaram o texto para mim após a aula. Mim nessa frase é um objeto indireto. Para mim restou pouco tempo. Eu uso mim, que é um pronome pessoal de caso oblíquo, porque ele é um objeto indireto nessa frase. Deram 1 minuto para eu entregar o livro. O eu nessa frase é um sujeito. A letra A é um gênero feminino. Por exemplo, a coisa está feia. Ata. Ata é uma fruta, também conhecida como pinha ou fruta do conde. Ata também pode ter o significado de um documento oficial ou a transcrição de uma reunião. Então é isso. O AH é uma interjeição usada para expressar emoções, usada para expressar alegria, surpresa, tristeza. Portanto, esse é o jeito correto de se escrever. Tá. E nós temos o A. H-A acento, que vem do verbo haver, que é o mesmo que existir, ter. Como no exemplo, há muito tempo não te vejo. Que a gente mostra aquelas placas bem criativas recolhidas em ruas do Brasil, o pessoal trata de fotografar novas placas e manda aqui para nossa produção. Olha que beleza essa nova remessa. Vamos ver a primeira. Tapioca, fazida na hora. Quem não pediu, pida. Vamos mais. Ricardo, eu vou no seu casamento. Assinado a outra. Vamos mais. Promoção. Peça um fiado e ganhe 2 não. Qual é a próxima? A casa do bom profissional. Profissional. Ele faz erro de ortografia falando. Vamos mais. Borracheiro todo dia, aula feriado. É isso? Todo dia? Não, todo... Al feriado. Mais. Espaço. De beleza. Cabeleireira, cortes, escovas, tratamentos, química em geral, maquiagens, beleza,
Faz de tudo. Qual é a próxima? É a onomatopeia da palavra mesmo. Vem, pim. E aqui, consertamos todos os tipos de aparelhos celulares com ou sem fio. É um novo lançamento do celular elétrico, é com fio. Tem que ter um fio enorme para ligar na tomada. Temos controle remoto. Não, ali estava certo, eu acho. Tu sofre? Pai Arnapio tem a solução. Benze cobreiro, tira bicho de pé e unha encravada. Batiza filho de mãe solteira. Resgata FGTS. Cancela cartão. Tira qualquer tipo de demônio do corpo e de qualquer lugar. Cura congestão. Afta. E hemorroida. Traz de volta marido e descobre corno. Atendemos qualquer horário. Venha com fé que o resto é com ele. Então, se tu sofre, tu vai lá.